Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a esse espaço cedido a mim, né, pelos nobres vereadores dessa casa. Eu vim principalmente para falar dessa questão do Novembro Azul. Como existe o Outubro Rosa, que é voltado para a prevenção da mulher, foi criado também o Novembro Azul, para tentar conscientizar os homens de que eles têm que também se cuidar mais da sua saúde. É claro que hoje em dia ele é focado mais na questão do câncer de próstata, porque é um câncer que tem uma incidência muito grande dentro da população masculina, assim como o de mama na população feminina e de colo de útero. Mas ele é mais incidente até do que o câncer de mama e o câncer de colo. Então ele hoje em dia ele só perde em incidência para câncer de pulmão, né, e câncer de pele, e como isso tem mudado, as pessoas têm deixado de fumar, então o câncer de próstata tem tomado a dianteira e está mais incidente, mais frequente no homem. Então, mas ele não é focado, o Novembro Azul não é focado só no câncer de próstata, é focado também no câncer também de pênis, de testículo, que são cânceres exclusivos do homem, e também não só para câncer, ele é focado também na saúde geral, porque o homem ele vem a falecer muito mais, entre todos os adultos que vêm a falecer, de cada 3 adultos, 2 são homens. Por quê? Porque o homem não tem a consciência de se cuidar. Ele não cuida da sua saúde, né, não faz preventivos periodicamente, e isso tem que mudar. Então a minha vinda aqui é para tentar conscientizar a população. Como eu sei que vocês representam essa população, foi o primeiro lugar que eu achei mais claro da gente vir explicar os motivos do Novembro Azul, né? Hoje o Outubro Rosa ele é já está frequente, já está firmado como mês de prevenção da mulher. Mas ainda assim, para nós homens não existe uma frequência, não existe uma clareza sobre a prevenção de doenças no homem. Isso, a gente pode pensar que é de hoje, que a prevenção para o homem é de hoje, mas não. Já isso vem desde 2004, quando foi instituído o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata no homem. Foi o dia 17 de novembro. E a partir daí isso foi ampliado para o mês todo, em decorrência também desse mês da mulher, do mês de outubro. E como o dia de combate ao câncer de próstata seria em novembro, a gente ampliou para o mês todo. Mas o dia de combate ao câncer de próstata, especificamente, seria 17 de novembro. Isso existe desde 2004. Já de muitos anos, tentou-se implantar já várias vezes. Em 2009, na gestão do ministro José Gomes Temporão, foi tentado criar a Secretaria de Saúde do Homem para conseguir prevenir a saúde do homem. Ele chegou num congresso de urologia em 2009 e colocou que estava criando essa secretaria, só que, infelizmente, não teve a continuidade que a gente esperava. Então, agora, quem encampou essa campanha de prevenção foi a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com um outro instituto, para tentar fazer essa propaganda, para tentar comover os homens a se prevenirem. Então, a incidência hoje em Santa Catarina, ela é muito, focando mais para a nossa região. Santa Catarina é o estado que tem a maior incidência de câncer de próstata, né? Só em 2014 serão descobertos 2.200 novos casos de câncer de próstata. Existem vários fatores que podem ser elencados, né, na gênese do câncer de próstata. Desde fatores hereditários, né, como quem tem um familiar direto tem uma chance maior de desenvolver o câncer, até fatores ambientais, entre eles a alimentação.
né? Uma alimentação rica em gordura, principalmente gordura insaturada, a gente é um pouco reticente, o homem não cuida muito e não quer saber muito de se cuidar em alimentação, bebida, cigarro. Essas coisas levam a uma incidência maior de câncer de próstata. Também a melhora geral da população, se alimentando melhor, então isso acaba levando também a uma incidência maior de câncer de próstata. Quem tem um familiar direto que teve câncer pode ter aumentado em 2 vezes a incidência de câncer de próstata. Então essas pessoas devem iniciar a prevenção acima dos 40 anos. Quem teve 2 familiares diretos, pais ou irmãos, eles podem ter até 5 vezes elevada a chance de câncer de próstata. Então é importantíssimo que quem tenha 1 ou 2 familiares que iniciem o quanto antes a prevenção do câncer. Outra questão é que a cada 1 minuto no Brasil, a cada 3 minutos é descoberto um câncer de próstata. A gente pode achar que é pouco, mas isso vai impactar muito, muito diretamente também, porque isso atinge o homem numa idade que ele está bastante produtivo. É claro que a frequência maior é acima dos 50 anos, mas a gente também tem que ver que quando acontece o câncer de próstata entre os 40 e 50 anos, ele é muito mais agressivo e pode tirar essa pessoa e pode até matar. Em geral, 60%, quando é descoberto o câncer, 60% deles são agressivos, mas controláveis. 25% são bastante agressivos. E 15% deles são pouco agressivos, que não importa se vai se descobrir ou não, eles podem se desenvolver e não causar problema. Então, 60% mais os 25% que são agressivos, são 85% deles, quando são descobertos, podem matar. Então, essa é a importância que tem para a gente, para os homens. Outra coisa, foi feito um trabalho nos Estados Unidos, que quando a criança nasce, ela tem em torno de 13 a 16% de chance de desenvolver câncer de próstata. E desses, de 100 crianças que nascem, 3 ou 4 vão vir a falecer de câncer de próstata. Então é uma incidência altíssima. A gente tem que abrir os olhos para isso e prevenindo e fazendo o exame e descobrindo cedo, a gente consegue tratar esse problema com mais rapidez e pode ser mais efetivo no tratamento. Porque quando a gente descobre cedo, tem como fazer o tratamento mais cedo e curar com mais facilidade. O tratamento, eu vou me estender um pouco mais também nisso, apesar de que volta a esclarecer, o Novembro Azul não é só câncer de próstata, Novembro Azul é prevenção de doenças também do homem, que não só essa. Né? Por exemplo, no Nordeste, a Sociedade Brasileira de Urologia tem insistido na prevenção do câncer de pênis, que para nós aqui não é frequente, mas lá é muito incidente, que pode ser prevenido só lavando com água e sabão, que é a questão da higiene, que pode levar a uma incidência maior de câncer de pênis. O Norte e Nordeste hoje tem uma incidência a nível mundial muito alta disso, e que pode ser prevenido simplesmente com uma boa higiene da região. Então aqui a gente não tem muito, o foco não é esse, mas a gente tem que lembrar que essas coisas podem acontecer, assim como câncer de testículo, e principalmente anda junto com o câncer de próstata as doenças do coração. Né? Tudo, eu costumo dizer que assim, tudo que faz bem para o coração faz bem para a próstata. Né? Uma diminuição dos níveis de colesterol, exercício, atividade física, uma diminuição também, um aumento na atividade física, uma diminuição no tabagismo, isso tudo melhora a parte cardiológica e também pode melhorar, né, diminui a incidência de câncer de próstata. Tanto que estudaram vários remédios para tentar prevenir, para tentar não ter
câncer de próstata na população. E o que foi mais efetivo? Foram as estatinas, justamente os remédios para o coração que diminuem o colesterol e o triglicerídeo. Então, as estatinas são os únicos remédios, comprovadamente, que diminuem o câncer de próstata. Então, é por isso que talvez a nossa região tenha essa incidência tão alta, né, de problemas de próstata, porque é uma região que tem uma alimentação melhor, tem uns hábitos de vida até que propiciam a isso, né, as reuniões, as nossas reuniões de gula, isso aí acaba aumentando, então, piorando essa chance. Voltando, então, ao problema, ao tratamento, existem 3 tipos básicos de tratamento de câncer de próstata, né? Existe a parte de cirurgia, existe a radioterapia, e existe também um tratamento que a gente chama de bloqueio hormonal, que é quando a gente utiliza medicamentos para combater, para evitar que esse problema se alastre. Na verdade, não é um tratamento obrigatoriamente, mas ele bloqueia, e por muitos anos, que impede que a doença progrida. Dentre esses tratamentos, a gente sempre opta por, se for possível, iniciar pela cirurgia. Porque quando a gente inicia pela radioterapia, pode estar queimando a cirurgia. Quando a gente faz a radioterapia, é muito difícil de fazer a cirurgia depois. Já o contrário pode acontecer. Se a gente faz a cirurgia e existe um pouquinho ou um resquício da doença, é possível de fazer a radioterapia local com bons resultados. Então a gente sempre deixa, eu prefiro usar isso e sempre deixar a radioterapia como um segundo plano. Mas ela pode ser primeiro plano, dependendo também da idade e da evolução do paciente. Então, dentre esses tratamentos, eu queria ressaltar também que a prostatectomia radical, que é o tratamento de escolha principal para esse tipo de problema, ela tem evoluído muito com o passar dos anos. Eu fiz a primeira prostatectomia radical aqui em Brusque em 1998. Né? De lá para cá, as evoluções técnicas de cirurgia e as evoluções tecnológicas também foram tantas que diminuíram o tempo da cirurgia em quase a metade, com melhores resultados, tanto de continência quanto de potência sexual. Que um dos maiores problemas da cirurgia são esses, né? Em torno de 5% de continência pode atrapalhar, e em torno de 30% a 40% de perda de potência sexual, que hoje é totalmente curável. É claro que, em vista da face do problema maior, que é o câncer, eu acredito que até esses problemas aí que são contornáveis, eles podem existir, mas são totalmente curáveis. A questão do exame, né? Como descobrir? A gente normalmente insiste em fazer o PSA, que é o exame de sangue, que desde que ele surgiu na década de 80, ele veio para revolucionar a descoberta do câncer de próstata. Então, o PSA, ele pode detectar, dos pacientes que têm câncer, ele detecta 75% a 80%. Ele não é 100%. Então, a gente associa ao PSA o toque retal, para tentar chegar a uma acurácia diagnóstica um pouco maior, que chega então, utilizando os 2 métodos, chega em torno de 94% de detecção do problema. Quando a gente faz o PSA está alto, faz o toque tem uma alteração, a gente parte para fazer uma biópsia, que é a biópsia transretal de próstata, onde a gente retira fragmentos e manda para o exame, para o anátomo patológico, para tentar detectar o problema. Então, de todas as biópsias, uma indicação de biópsia não é também não é 100% de que vai ter o problema, porque várias outras doenças de próstata podem alterar o PSA e podem alterar o toque retal, entre elas o que é mais comum é a infecção, é uma prostatite, que pode também ter essas coisas, que é o aumento do PSA e o toque retal alterado. Então, quando a gente biopsia, e se vier o resultado, a gente tem, então, que tratar, e aí é o que eu falei antes, ou a gente passa para a cirurgia, ou a radioterapia. Então, seria interessante que a gente insistisse
nessa prevenção através do PSA e do toque retal. Né? Todo homem acima dos 40 anos que tem um familiar ou afrodescendente, que a incidência em afrodescendentes é mais frequente, então tem que iniciar com 40, ou então quem não tem familiar ou não é afrodescendente pode iniciar com 45 até 50 anos. Hoje a orientação do Ministério da Saúde que possa ser aos 50 anos, apesar de que uma taxa não muito alta desse tipo de problema pode acontecer entre 45 e 50 anos, mas foi optado por se fazer esse exame só acima dos 50. Mas eu sempre sugiro os 45, já que prevenção nunca é demais. Então, se a gente fizer só o PSA, existe uma taxa de erro, como eu já falei, em torno de 20% até 25%. Então, como essa taxa de erro é alta, a gente sempre insiste nessas campanhas também de se fazer o exame retal. Existe um trabalho que de 1.400 homens que fizeram PSA, foi descoberto o câncer em até 48. Né? Então, existe uma incidência que só pelo PSA a gente consegue também rastrear, mas não é tão eficiente. Bom, eu acho que eu fui claro, gostaria de colocar a palavra à disposição para qualquer questionamento. Né? Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu possa explanar sobre isso. A gente, às vezes, quando chega aqui, fica um pouco ansioso, né? Mas gostaria de agradecer a oportunidade novamente de estar aqui. Né? Ano que vem faço 20 anos de Brusque, né? Eu estou aqui já há 20 anos, tratando, né, esse tipo de problema já há bastante tempo e tentando contribuir para que a nossa população venha a ter melhores condições de saúde. Espero também que vocês sejam os vetores de tentar espalhar essa ideia do Novembro Azul, para que a gente traga mais homens para fazer as prevenções, para que a gente consiga, com isso, salvar mais vidas. Porque o homem realmente está relegado a um plano, ele próprio não quer admitir, porque o homem sempre tem aquela ideia de ser o super-homem, né, e está envolvido sempre no trabalho, e a mulher sempre tem aquela consciência maior de cuidar da família, de cuidar de todos, ela sempre insiste, e também venho pedir também, não só para os homens, mas principalmente para as mulheres, porque muitos homens chegam no consultório que foram levados lá pelas mulheres, porque pela mãe, pela filha, porque elas têm essa consciência, e a gente não tem. A gente tem que criar. Então, o Novembro Azul está aí, é para isso, é para tentar criar consciência. Mas, por enquanto, a gente apela para a consciência feminina. Né? Então, as mulheres também são importantes no Novembro Azul, tanto quanto os homens, para tentar levar os homens. Eu tive um paciente, há alguns anos atrás, que eu até achei interessante, que ele chegou contra a vontade, ele brigou com a mulher veio junto, e aí assim, eu vim aqui só por causa dela. E não é por um azar, ele teve um problema, ele teve que fazer uma cirurgia e se curou. Aí no final, quando ele veio, depois da cirurgia, eu falei para ele, viu, agora você agradeça a sua esposa pelo que ela fez por ti, ela salvou a tua vida, e ele, num primeiro momento, ele veio receoso, veio brigando, mas no fundo é isso, a gente tem que estar consciente de que a gente não é super-homem, a gente está fragilizado, na verdade, porque a gente acha que não vai ter nada nunca. Então a ideia é essa, o Novembro Azul veio para tentar tirar esse preconceito e tentar mudar a cabeça dos homens. Seria isso. Eu me coloco à disposição caso alguém tenha algum questionamento. Meu doutor, o senhor pode sentar aqui e eu passo a palavra aos vereadores, né? Quem tiver alguma colocação, por até 3 minutos, Felipe Peloto. Muito boa tarde, obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos prestigia, quem nos assiste através da nossa imprensa, quem nos ouve através das ondas da rádio, quem nos assiste através do streaming na internet, assessoria dessa casa e aqueles que aqui estão presentes.
em especial o Dr. Humberto, obrigado pela presença do senhor, aí, pela cruzada que o senhor tem feito aí pelos meios de comunicação, a gente tem acompanhado. E o senhor fala uma coisa que é real, né? Os homens, nós homens, em geral, procuramos a saúde só quando a coisa já está descontrolada já, né? Eu estava até, quando o senhor falou na Rádio Diplomata na semana passada, eu também ouvi atentamente, e agora aqui novamente, o senhor falou sobre a Política Nacional de Atenção, tem o nome aqui, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que foi o que foi lançado lá no ano de 2009, inclusive com uma portaria nacional que dava os parâmetros de como é que isso funcionaria. E eu, naquele dia e hoje também fiz questão de procurar o que o Ministério da Saúde havia falado após aquele dia a respeito do andamento. E eles fizeram uma pesquisa que eles chamaram, uma pesquisa chamada Fortalecimento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, desafios entre os compromissos e a atenção integral na saúde, na atenção básica. E lá tem um dado interessante que mostra, na pesquisa que eles fizeram do Brasil, os motivos que levam o homem a ir para uma unidade básica de saúde. Aí lá está no topo, doença. E logo em seguida, acidente. Rotina, lá embaixo. Então, como o senhor tem dito, né, não é uma prática, não é um costume, você espera a coisa estar degringolada para ir lá. Mas o senhor também falou, tanto na entrevista quanto aqui, que o senhor percebeu que a coisa não evoluiu da maneira, quando foi lançada a portaria, não evoluiu da maneira como se esperava que deveria se evoluir. E eu estava vendo também nessa mesma pesquisa, que foi feita também com gestores da saúde pública, em especial das unidades de saúde do Brasil inteiro, estava lá mostrando que apenas 50% dos entrevistados conheciam, e isso eram gestores, conheciam o que era o Plano Nacional de Atenção à Saúde do Homem. E aqui na região sul era menor ainda, era 30%. Aí o senhor também fala a respeito de que aqui a incidência do câncer de próstata é maior. Você acha que não está ligado? E assim, na visão do senhor, o que faltou? Qual é o desafio para o momento? O que os governos deveriam fazer para que essa... Eu lembro de uma campanha de mídia que foi feita na época, onde eles mostravam lá a figura do pai ausente, né, num parque, uma coisa muito tocante, assim, que foi a primeira vez que eu me lembro de ter ouvido falar da Política Nacional de Saúde do Homem. Mas, de fato, isso de uns tempos para cá se perdeu, e o Novembro Azul trouxe isso à pauta de novo. Mas qual que o senhor acha que é o desafio? O que os gestores públicos deveriam fazer para que isso viesse à pauta novamente? Muito obrigado. Vereador Dejair. Senhor presidente, senhores vereadores, prezada assistência que nos acompanha, quero também agradecer a presença aqui do Dr. Humberto. E como eu já estou com 60 anos, eu já estou a fase de risco, né? Maior, está eu aqui, o Dr. Celso, Ivan. O fator previdenciário diminui e o fator de risco aumenta na nossa idade. Então, eu tive, como eu estava sabendo da sua visita aqui, eu tenho algumas curiosidades que vou transformar em pergunta para ser mais objetivo. A partir dos 40 anos de idade, o papel da glândula da próstata, ela passa a ser indesejável porque ela passa a não ter mais função e ela começa a aumentar de volume, né? Chama-se hipertrofia da próstata. Então eu fiquei perguntando, com a idade, ela vai aumentando ao invés de diminuir. Já que ela praticamente não vai ter função, ela devia diminuir e não aumentar. Uma pergunta que eu vou deixar no ar, se isso tem alguma resposta. E uma outra pergunta que também, para quem já está aí nos 60, é interessante, o uso da testosterona, que é o hormônio masculino, tem algum peso, né, na probabilidade da pessoa adquirir um câncer de próstata? E uma outra que eu achei interessante também,
é que a próstata não provoca problema exclusivamente na velhice. Por exemplo, os adolescentes eles podem ter as prostatites, né? Então eu queria saber o que são prostatites e quais as causas mais frequentes. Seriam essas as perguntas, além de outras que teria aqui, mas para dar tempo aos outros vereadores perguntar. Eu queria dizer mais uma vez que é muito importante, sempre que a gente tem um tempo disponível, trazer especialistas, por exemplo, nessa área aí, né? A urologia, em outras áreas também. O senhor colocou aqui, muito bem colocado, que o câncer de próstata hoje é um dos que mais matam, né? Além do câncer, já ultrapassou, me parece, o câncer do pulmão. Então, são dados assim, que é interessante a gente debater, ouvir, porque isso aqui também serve como caixa de ressonância para que isso se difunda, né? Essas informações que muitas vezes as pessoas confundem. E tem muito mito também em cima disso aí. O senhor disse na sua explanação aqui que as gorduras, por exemplo, né? Principalmente as trans, elas influem quase que diretamente numa condição, ou é um fator de risco muito grande, né? Para que ocorra um câncer de próstata. Então, isso tudo é interessante porque esclarece a gente e nos torna um pouco mais conhecedor do assunto. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Vereador, passa a palavra ao vereador Ivan Roberto Martins. Aí o doutor pode fazer uma explanação. Acho que estão preocupados primeiro, né, seu Ivan? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados cidadãos e cidadãs que estão acompanhando a nossa sessão, da mesma forma cumprimentar os representantes da imprensa. E o nosso agradecimento especial ao doutor Humberto, que gentilmente atendeu um convite desta casa para vir aqui falar sobre um tema tão importante quanto este, que é, entre outras doenças que atinge o homem, mas em especial aqui no caso, o câncer de próstata. Claro que como nós já temos 60 anos, nós somos os primeiros a perguntar, ficar mais preocupados. Nós sabemos, como o senhor disse, que detecta-se através do PSA, o exame de sangue, também o toque retal. E outro fato que me chamou a atenção, quando o senhor nos mostrou que quem tem um caso na família tem até 2 vezes de chance maior de ter também, de contrair o câncer de próstata. E quem tem 2, até 5 vezes mais. Então isso, eu acho que é um fator importantíssimo, uma informação importante para que as pessoas que têm casos na família, que realmente fiquem atentos para buscar aí, fazer os exames necessários. E isso realmente nos preocupa. Mas além dessas 2 situações, o que eu queria deixar bem assim, específico aqui, a questão de quais são os outros sintomas que nós podemos detectar, vamos dizer, além de a gente saber que tem que fazer esse exame, do PSA, do toque retal, mas também qual é outra característica que vem o homem a detectar a necessidade de procurar isso. Ou se é somente na idade. Porque muitas vezes a gente pode ter um sintoma físico, que isso possa nos alertar e fazer com que a gente vá mais cedo procurar recursos junto à medicina. É isso que eu queria deixar registrado. Deixa a palavra agora ao doutor Humberto e depois mais vereadores quiserem se manifestar. Quer falar aqui mesmo? Não, fique à vontade. Bom, então, sobre os questionamentos, então, para o vereador Felipe Belotto, o que o gestor público pode fazer para a gente prevenir melhor o câncer de próstata? Assim, existem várias frentes que a gente pode tomar para tentar essa prevenção. Uma delas, que até eu participei durante 10 anos junto com a Rede Feminina de São João Batista, eu fiz a prevenção do câncer de próstata lá naquela cidade. Foi um trabalho voluntário por um tempo bastante longo e a gente conseguiu criar o hábito, e junto com a rede, de conseguir prevenir. E falando das cidades da região,
Em Nova Trento teve uma época que teve, eu não sei há quantos anos foi isso, mas eu lembro que teve uma campanha de se fazer o PSA em todos os homens da região, do município. Então são coisas, são assim, ações que podem mudar o âmbito da doença, né? Então, claro, existe dentro da Secretaria de Saúde, tudo tem toda uma infraestrutura para se pensar nisso, mas claro que são levados em conta os custos de toda essa ação, né? Então, como a gente não dispõe também de tantos recursos, então isso é uma coisa que tem que ser pesada. É claro que a vida sempre está em primeiro lugar, mas eu entendo também que não se pode fazer tudo que a gente quer, né? Então, para o vereador Dejair, por que a próstata ela aumenta e não diminui porque ela não tem função? A próstata ela serve para produzir o líquido seminal, né, que é na ejaculação, que é ejaculado, que apesar de o testículo produzir espermatozoide que dá fertilidade, a próstata é o que produz o meio líquido para ele poder sair, né? Então, ela diminui, claro, a função depois de uma certa idade, mas existe uma teoria de que é por variação hormonal que ela acaba crescendo. E esse crescimento, que é a hiperplasia prostática benigna, ela acontece em todos os homens acima dos 40 anos. Ela cresce, ela vai crescer, né? E se o homem, em uns cresce mais rápido, outros crescem mais devagarzinho, e se o homem vivesse até os 100 anos, todos eles iam ter problema com esse crescimento. Porque quando a próstata cresce, ela obstrui a saída da urina, ela tranca a saída da urina, né? E isso acaba interferindo no jato. Então, mais cedo ou mais tarde, se o homem fosse viver até os 100 anos, ele teria esse problema de obstrução pelo crescimento da próstata. Só que esse crescimento é benigno. E aí a gente tem que estar alerta para tentar detectar se tem algum nódulo nesse crescimento benigno, se tem alguma coisa diferente nesse crescimento que não seja normal, né? Mas porque crescer ela vai. Se vai crescer em algum ponto específico com câncer, aí é diferente, né? O uso do hormônio, ele é um problema, né? Porque para o homem, ainda bem que para o homem a diminuição hormonal não é tão frequente quanto para a mulher. A mulher, depois da menopausa, quase todas elas têm uma diminuição bastante significativa do hormônio. Já o homem, ele tem uma diminuição bem gradual e bem lenta, né? Mas ainda assim, em alguns é necessário se fazer a reposição. O problema é que tem gente que usa o hormônio assim com muita frequência e deliberadamente. Então isso pode, se o homem não faz a prevenção do câncer de próstata e ele tem um pequeno tumor, o hormônio masculino faz esse tumor crescer mais rápido. Tanto que eu falei antes que um dos tratamentos é o bloqueio hormonal, né, para evitar que a doença cresça. Então, quando tem o câncer, e se você usa o hormônio, então essa doença pode desenvolver muito rápido. E quanto à prostatite, é uma inflamação na próstata, é uma infecção, ela é adquirida, normalmente é por via uretral, uma bactéria entra pelo canal da urina e vai se instalar na próstata e acaba desenvolvendo uma infecção. Ou por via uretral, ou por via sanguínea, que também é menos frequente, mas aí ela desenvolve uma infecção e inflama a próstata, que também pode elevar o PSA e pode dar alterações no toque. E não é só frequente em pacientes de menos idade, ela também acontece nessa faixa etária da doença da próstata. Para o vereador Ivan Martins, respondendo quais são os sintomas. Como eu falei antes, esse aumento da próstata pode gerar uma obstrução do jato urinário. Então a urina não sai com tanta força, quando o homem vai para urinar demora para começar, quando sai fininho, ou sai interrompido, ou no final pinga mais. Então esses são os sintomas do crescimento normal. Mas a gente tem que daí procurar, porque o problema do câncer é que ele não dá sintoma, então tem que daí, se tem esse crescimento normal, a gente tem que procurar um urologista para ver se nesse crescimento normal não tem um tumor, não tem um câncer. E lembrar de novo que o câncer não dá sintoma, né? Então tem que começar
a fazer a prevenção independente de qualquer sintoma quando chega na idade. Seria isso sobre esses questionamentos. Passo a palavra aos vereadores. Vereador Celso, por até 3 minutos. Vereador Guilherme, presidente da Casa, que de maneira muito apropriada fez o requerimento para que pudéssemos, nessa tarde, ouvir aqui o colega doutor Humberto Terueto, urologista. Queria cumprimentar os senhores vereadores, a senhora vereadora, os visitantes que estão aqui conosco nesta tarde, a imprensa de modo geral, a nossa população. Tem um adágiozinho em saúde que diz assim: enquanto as mulheres se cuidam, os homens choram. Na realidade, isso quer dizer o seguinte, que as mulheres têm toda uma política de proteção e prevenção e querem se cuidar. E os homens realmente abandonam esse aspecto da prevenção, são resistentes, né, à procura da atividade médica. Isso tem mudado relativamente. Eu me lembro que, eu acho que nos anos de 2004, 2005, uma das campanhas que foram feitas aqui no nosso município, com relação à prevenção do câncer de colo uterino, foram realizados no ano 23 mil exames, em média. E a coleta é uma coleta que são 23 mulheres, tem que botar na mesa ginecológica, tem que passar espéculo, coletar de forma adequada, mas que se conseguiu fazer. E vejo que hoje a coleta do preventivo praticamente continua sendo feita por técnico de enfermagem. Imagine, Humberto, se nós formos fazer um mutirão aí de prevenção de câncer de colo do útero, quem é que faria os toques? E qual a população que nós teríamos aí? Uma população bastante grande e importante para ser examinada, né? Então, eu acho que a triagem, apesar de não ser 100% positiva, mas ainda é um mecanismo que nos ajuda bastante. Mas isso talvez teria que ser implementado através de uma política estruturante pública, né? Queria, Humberto, parabenizar a forma como tu fizeste as colocações aqui para a nossa casa. A nossa sociedade está observando isso aí de forma didática, simples, numa linguagem extremamente acessível, né? E ficou muito claro aqui o aspecto da prevenção, né? Que o melhor de tudo, a melhor política, na realidade, é prevenir, submeter ao exame e aos tratamentos necessários. Então, uso esse espaço não para perguntar, Humberto, mas realmente para agradecer como médico esse momento que estás aqui conosco, deixando teu consultório, vindo aqui prestar um serviço humanitário à nossa gente. Obrigado, tá? Obrigado, vereador. Palavra, vereador Vec, por até 3 minutos. Uma boa noite ao doutor Humberto, boa noite à presidência dessa mesa, demais membros, aos vereadores, à senhora vereadora, à comunidade aqui presente. E gostaria de iniciar o meu questionamento dizendo: benditos sejam as mulheres, né? Porque se não fossem as mulheres, geralmente o homem mesmo não procura ir ao médico. Eu acho que, graças a Deus, Deus colocou no mundo alguém que veio não só para gerar gente, mas para proteger depois de adultos. Doutor Humberto, a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que quando descoberto o câncer, né, já a gente fica meio abalado psicologicamente. E há tratamentos, a não ser cirúrgico, pode ser feito através de quimioterapia, radioterapia, o tratamento sem fazer a cirurgia, e se for cirúrgico, há a possibilidade hoje, com os avanços tecnológicos, dela ser feito através de vídeo?
Esse seria o meu questionamento. Obrigado. Mais vereadores? Vereadora Maria Leandro, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade, toda a imprensa, um agradecimento também ao doutor Humberto, que se prontificou a estar aqui. E eu penso que aquilo que o senhor falou, né, a prevenção é sempre o melhor remédio. E o que a gente percebe com a campanha do Outubro Rosa, que ela, ano após ano, ela vem se difundindo cada vez mais. Eu lembro assim, que há 3, 4 anos atrás, a campanha não tinha uma intensidade tão grande como a gente vê hoje em dia, né? E isso é positivo. Então, eu penso que a campanha do Novembro Rosa, ela vai, aliás, no Novembro Azul, ela vai também chegar nesse estágio, porque é recente, né? É recente, e cada vez mais penso que a gente vai conseguir sensibilizar os homens a também se prevenirem, né? E realmente, a gente ainda ouve muita chacota, muita piadinha entre os próprios homens, de um cobrando do outro, de um tirando chacota do outro, com relação a esse exame, né? E aí eu penso que talvez é uma quebra de tabus, uma quebra de preconceito que precisa existir para quebrar esse tabu do exame, né? Mas eu parabenizo mais uma vez o senhor e eu acho que nós, enquanto agentes públicos, enquanto entidades, enquanto sociedade, a gente também precisa intensificar a campanha, precisa ajudar, precisa, de certa forma, difundir cada vez mais a campanha. A pergunta que eu faço para o senhor, o senhor falou do exame de sangue, né, que ele pode ser feito, e se o exame de sangue, se ele não detectar nada, é aconselhável também fazer o exame do toque, ou é aconselhável somente se apresentar alguma alteração no exame de sangue? Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa questão. Obrigada. Vereadores, vereador Moacir, por até 3 minutos. Presidente, nobres pares, a todos que aqui nos acompanham, a imprensa, e a todos que nos acompanham de suas casas. Aqui também agradecer a presença do Dr. Humberto e fazer também alguns questionamentos com relação ao PSA, que já foi falado várias vezes aqui, quanto à ressonância magnética, né? Ela também detecta com botar um grau aí de praticamente 100% do aumento da próstata, ou se tiver algum problema de início, de câncer, ou já se tiver o câncer, além do PSA, essa é uma dos questionamentos, tá? E por que o índice aqui é maior no Estado? Talvez seja pela cultura nossa, que é predominante, o que predomina realmente é a alemã e a italiana, né? Não sei se talvez isso seja um fator, outro questionamento meu. E também eu tive um caso com meu sogro, que ele teve esse problema da próstata com 40 anos, do Dr. Humberto. E fez uma cirurgia, talvez eu até recorde, em Florianópolis, as primeiras 3 cirurgias com raio laser. Não sei se o senhor lembra desse Dr. Mordes, que fez a cirurgia. Meu sogro foi um deles. E não resolveu com o raio laser. Depois de 6 meses ele teve que cortar realmente. E depois melhorou 100%. Tanto é que também, eu acho que seria importante o senhor comentar, o que acontece depois da cirurgia. Até o próprio homem, quando ejacula, logicamente que o esperma não tem mais, mas o prazer continua o mesmo, né? Então acho que é importante também colocar isso. E logicamente que o tabu existe, né? A gente sabe que estamos aqui para esclarecer, o doutor está aqui para isso, mas eu acho que vai demorar muito ainda, porque nós somos assim, nós homens, eu acho que vai demorar muito, não é verdade? Eu acho que todos aqui concordam com isso, para a gente mudar
essa mentalidade nossa de fazer, essa dificuldade em fazer esse exame. Mas eu acho que essas 3 perguntas são bem pertinentes, né? Até essa aqui, uma fundamental, é depois da cirurgia, que todos têm medo, mas vou ficar impotente depois da cirurgia. Como eu acompanhei direto o caso do meu sogro, que tenha o mesmo prazer, a sensação é a mesma, né? Só não tem mais o esperma, mas então eu gostaria que o doutor falasse disso também. Eu acho que é bastante importante para esclarecer a nossa população sobre essas perguntas. Obrigado, doutor. Vereador, palavra livre, vereadores. Vereador Valmir, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, presentes, a comunidade, imprensa, doutor Humberto. Fiquei feliz ali que parece que nariz e orelha não cresce muito, né? Porque senão eu estaria assim, sendo candidato assim, sério a crescer também. Mas eu, deixando um pouco de lado, o que o senhor acha, por exemplo, na linha do que a Marli falou, da brincadeira, né? Porque a brincadeira que é feita, ela tem esse aspecto, às vezes, de tirar o medo, mas ela também, me parece que muitas vezes é o medo mesmo que se expressa, né? Eu acho que dá para perceber as duas coisas, né? E a gente tem que quebrar isso mesmo, né? Uma outra questão, eu sou um dos candidatos a ter também, né? Por conta de, eu perdi uma irmã com câncer e tenho mais casos direto na família, né? Então e estou com 58 anos, né? Então, quer dizer, sou, em tese, candidato né, Ivan, dos 5 lá que tu colocaste, isso aqui é verdade, né? E eu penso que nós, né, não só por conta dessa defesa da vida da gente, mas como homens públicos, a defesa da vida da população, né? Quer dizer, ter coragem de dizer isso para a população, desses riscos todos que todos nós corremos, né? Eu acho interessante porque, na linha do que a Marli falou também, isso está começando a pegar. Por exemplo, nós temos uma turma de Fórum da Bicicleta que participou do Outubro Rosa. E agora também participa do Novembro Azul, né? Embora cilim e próstata tem que ter alguns cuidados também, me parece, né? E alguns riscos aí também. Eu queria dizer isso, né? De a gente lutar para acabar com esse preconceito, de trabalhar isso com mais tranquilidade, que nós não temos, né? Eu acho que a gente fala, mas quando chega na hora H, vem aquela série de brincadeiras que, repito, pode ter o lado positivo e pode ter esse lado também de, não, vamos brincar, que é melhor brincar quando uma coisa é bastante grave, né? E a pergunta também, talvez vá um pouco na linha assim, ó, porque se fala a gente escuta, né? Eu acho que isso ajuda também as pessoas a entender. Fala assim, ó, cirurgia e raspagem, tem gente que faz um pouco diferença disso, né? Tem diferença, o que é uma coisa, o que é outra, ou esses procedimentos, eles têm várias nuances, como é que funciona isso? Talvez pudesse também estar colaborando né, um pouco nesse sentido. E para terminar, eu sempre brinco com a minha irmã que faleceu, eu sempre digo para ela que eu tenho muita saudade dela, né? Mas eu quero demorar bastante para reencontrá-la, né, André? Porque a gente tem que, sobretudo, todos nós defender a vida. Eu acho que quero reafirmar que, como pessoas públicas, como Câmara de Vereadores ou onde a gente esteja, no espaço que a gente estiver, né, a gente trabalhar essas questões com mais tranquilidade, com menos medo. Obrigado. Passa a palavra ao doutor Humberto. Bom, vou responder então por ordem. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Dr. Celso, né, também, né, pela oportunidade. Para o vereador Vec, assim, ó, essa cirurgia pode ser feita por videolaparoscopia. Existia antigamente um trabalho que tentava buscar, através da videolaparoscopia, que se preservasse melhor os feixes nervosos que diminuem a parte de potência sexual. Mas isso não foi, a longo prazo, isso não se mostrou. Então,
a cirurgia por vídeo não melhora muito a parte de potência, não melhora, então, de continência. Ela só exige mais equipamento, exige um tempo maior de cirurgia, então ela não teve muito benefício. Agora está começando nos Estados Unidos, já é frequente, mas aqui a gente não tem ainda, que é o robô, a cirurgia por robô. O cirurgião fica longe do paciente, coloca os bracinhos lá e opera como se fosse um videogame, olhando numa tela, e ele opera à distância. Isso custa muito caro e a gente não tem disponível, mas se mostrou um pouquinho melhor, mas não para justificar o gasto na aparelhagem e em toda... É que assim, sempre existe a tendência da indústria médica de tentar criar coisas até onde não precisa, né? Para tentar melhorar um pouquinho, eles gastam milhões e milhões de dólares. Então, eu acho que tem coisas que não cabem ao nosso meio, e essas aí são uma delas. A vereadora Marli Leandro, existem esses programas de screening, que é de detectar na população em geral os problemas de próstata, que é feito só pelo exame do PSA. Então, em geral, não se faz, se não está alterado o PSA, não se faz o exame de toque, isso é para screening. É diferente de um paciente que me procura no consultório. Eu não vou pedir só o PSA, ele já está ali mesmo, vamos fazer o exame, né? Mas, assim, a nível de população geral, eu acho que só o PSA, apesar da taxa de erro que existe, que a gente sabe, eu acho que ainda assim é válido fazer, né? E se tiver alterado, aí sim, fazer o exame físico. O PSA, a taxa de PSA, os valores de normalidade têm se alterado ao longo do tempo. Hoje a gente sabe, antigamente era considerado até 4, hoje a gente considera elevado acima de 2,6 para pacientes até 60 anos. Então isso tem mudado com o tempo para tentar detectar mais precocemente, mais facilmente esses problemas. Então, a resposta é só pelo PSA, né? E existe também, assim, o vereador Moacir Giraldi perguntou sobre a ressonância magnética. A gente utiliza para diagnóstico o toque retal PSA só e a biópsia de próstata. O que a gente usa da ressonância é quando existe várias biópsias que são negativas e a gente acha que ainda tem algum problema. Aí sim faz a ressonância, até pelo custo elevado que se tem esse exame, e que é um exame bastante desconfortável, porque é usado um transdutor transretal, que é um aparelho transretal para melhorar a imagem, e isso é bastante incômodo. Mas a ressonância é boa para isso. Existe mudando um pouco de assunto, mas então assim, a ressonância a gente deixa para casos especiais, a gente normalmente faz direto a biópsia. Existe aquele questionamento sobre o problema erétil depois da cirurgia, a disfunção erétil, né? A parte de potência sexual. É o que eu falei antes, assim, hoje em dia, com esse monte de medicamentos que a gente tem para disfunção erétil, agora com a queda da patente ficou tudo muito mais barato, então está fácil de tratar, né? Não só com isso, mas tem outros métodos de tratamento, que eu acho que isso não se torna tão relevante para quem tem um câncer. Então essa que tem que ser a visão da coisa. Que tem problemas? Tem do tratamento, mas não é uma coisa assim tão relevante. E a gente tem que diferenciar, daí o vereador Valmir falou com clareza, o que é essa raspagem, né? Que como eu falei antes, tem um crescimento que é normal. Aí quando esse crescimento normal é excessivo e tranca muito para urinar, a gente faz uma cirurgia, que o pessoal chama de raspagem, mas é uma ressecção transuretral, que daí com o aparelho, sob visão direta, a gente vai e consegue tirar essa área que está obstruindo para destrancar para urinar melhor. Mas não é uma doença maligna, esse tratamento para doença benigna, só para o aumento, né? Porque quando é câncer mesmo, não adianta tirar só o miolo, só a parte central da próstata. Tem que tirar ela toda e toda a região em volta. Por isso que acarreta tantos problemas, tantos não, mas alguns problemas no pós-operatório, que é o que foi falado sobre a questão
da parte sexual, que é totalmente tratável hoje em dia. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas acho que seria basicamente isso, então. Agradeço a todos. Queremos agradecer ao doutor Humberto por ter se colocado à disposição. O presidente já fez o requerimento, doutor Celso Mais, o doutor Humberto é que se colocou à disposição de vir, né? Então, para protocolar realmente fazer essa situação, então nós colocamos, né, fizemos o requerimento. Mas agradecendo e sabemos da luta do Humberto, né, e essa casa está à disposição desse trabalho, né, que não é só o novembro, dia 17 de novembro é para realmente marcar a data, mas tem que ser o ano inteiro, né, e é nessa forma que essa casa também vai estar à disposição. Então, agradecemos e nos colocamos aí para despedir do protocolar, 5 minutos e voltamos.